Bom, agora sim, boa noite a todos. Bom, primeiramente parabenizar, né, depois dessa árdua jornada que foi a metodologia, mas foi benéfica porque se vocês já tiveram um tempinho para dar uma olhada no conteúdo que está previsto agora, eles fizeram um bem bolado, que a gente tomou ciência nesse dado momento, que uma parte da metodologia eles estão colocando ali em levantamento, né? Então, parte do que alguns de vocês já colocaram lá em metodologia, vocês terão que realocar. Então, você já tem uma parte ali, né, um pouco já detalhada. Não se preocupem, porque foi uma preocupação de todo mundo de alcançar aquela quantidade de páginas. A gente vai chegar nelas, calma, e não é o ponto essencial nesse momento. Tá? A gente está priorizando, na verdade, a qualidade, que depois a quantidade a gente tem algumas estratégias aí que é possível de da gente ampliar inserindo alguns recursos, tá? Isso quando nós chegarmos lá na etapa final. Deixa eu ver que a Alessandra falou que está entrando aqui. Eu mandei o material para vocês, eu vou compartilhar aqui. Acho que fica mais claro. Então, o que a gente vai ter, na verdade. Trava. Pronto. Tentei colocar já alguns itens, a gente já olhando não só essa próxima etapa que a gente vai fazer, mas na verdade dessa próxima etapa até o final. Por quê? Porque eles fizeram algumas redistribuições e a gente tem condição de nos reorganizarmos para usarmos isso a nosso favor, né? O próximo passo que a gente está entrando é literalmente a parte de levantamento, né? Então, uma parte do que vocês colocaram lá na metodologia será transcrito para cá, o resultado propriamente dito e como que foi a organização da análise. Não sei se vocês tiveram tempo ou não ainda de dar uma olhada, eu achei importante até fazer essa reunião já na segunda, porque o cronograma de entrega, né, dessa etapa está mais enxuto do que o da próxima. Só que, em contrapartida, o de entrega da conclusão e da referência, que na verdade demanda um pouco menos de tempo, vocês vão perceber que está um pouco mais extenso. Então, a gente tem condição de trabalhar e reorganizar essas datas aqui, para que não fique tudo muito corrido, principalmente quem for realizar a entrevista, quem ainda está na dependência, né, do local dar o aceite ou não. Então, não se desesperem com essa data do dia 24/11, que a gente consegue fazer ajustes aí referente a isso. Então, o que a gente tem? Essa próxima etapa é literalmente esse azul que está aí do lado esquerdo da tela de vocês, onde eles já estão prevendo que vocês façam uma primeira entrega neste próximo final de semana, no dia 10, para que a correção do orientador fique para o dia 17, e aí no dia 24 vocês já precisam ter uma entrega, aspas, final, né, que contemple todo o levantamento realizado, que contemple os resultados propriamente ditos e que contemple toda a estruturação e organização de análise. Está bem relativamente corrido, né? Isso aqui. Mas por que eu estou falando que a gente consegue fazer ajustes? Por conta da próxima etapa que vocês vão entrar. A próxima etapa é conclusão e referência. Para conclusão e referência, eles estão deixando 2 semanas antes de vocês entregarem a primeira versão. Então, na verdade, vocês começam no dia 25, né? Literalmente o dia após a entrega ali da final de levantamento. Então, no próximo final de semana ele fica livre e aí vocês têm uma entrega no dia 8 de dezembro. Né? Então, é como se ficasse aí 15 dias para vocês produzirem a conclusão, a referência, me encaminhar, e aí aquela margem de 1 semana para eu devolver a vocês e vocês terem aí mais 1 semana para fazer a entrega final
no dia 22 de dezembro. Então, isso aqui a gente consegue fazer ajustes, né? Mediante aí nas orientações individuais, a gente consegue fazer isso, a gente já pactua algumas coisas aqui no coletivo, porque ficou muito enxuto a parte de levantamento, resultado e análise, em questão de tempo, para vocês conseguirem desenvolver isso. Tá? Então, a gente consegue fazer alguns ajustes, vocês entregam essa questão final no dia 24/11, mas a gente vai fazer ela extensiva, articulada, como se a gente tivesse com esses dois movimentos acontecendo simultaneamente. Não sei se estou me fazendo muito claro, né? Para vocês não terem que correr, quem for fazer gráfico, quem for fazer análise de conteúdo, para vocês terem tempo hábil para isso. Porque a conclusão, ela é, né, mais enxuta. Se o seu resultado não estiver bem alicerçado, a sua análise não estiver bem clara, teu resultado não acontece. E as referências, teoricamente, vocês vão fazendo simultaneamente, né? Já fui fazendo o levantamento, estou fazendo o meu aí depois é só fazer a formatação propriamente dita da referência, tá? Então, a gente vai conseguir trabalhar com esses elementos extensos. E aí, além disso, vocês têm mais um prazo, que aí já é realmente essa versão final do TCC. Débora, o que que muda, então, nisso que a gente está entregando no dia 22 de dezembro, para isso que a gente tem que entregar no dia 26 de janeiro? Teoricamente, será o mesmo arquivo, só que aqui vocês terão tempo hábil de fazer todas as correções possíveis. Não fiz aquela correção da introdução, não modifiquei tempo verbal na metodologia, não ajustei o meu objetivo que acabou sendo mudado nesse período, não adequei a quantidade de páginas que precisa ter, não fiz aquela revisão gramatical, não certifiquei que as referências estão todas, né, no ordenamento e seguindo a BNT. Esse período aqui é para fazer todos esses ajustes que ficaram pendentes para trás e que vocês não resolveram em algum momento. Para quê? Para que no dia 22 de janeiro vocês façam a entrega, que será a entrega apta à avaliação. Ué, mas vocês não vêm sendo avaliado na entrega de cada parcial? Vocês têm uma avaliação que é no sentido, por isso que a gente sempre vai deixando, falando, não tem nota máxima, tá? Que é para vocês voltarem e fazerem esses ajustes e depois a gente ter aquela nota final. Aqui, esse produto que vocês postarem no dia 26 de janeiro é o produto que vai para a banca. Quem é essa banca? Eu, enquanto orientadora, e um professor ou um outro orientador que será aí designado pela coordenação do curso. Essa banca é a que vai ter o poder, literalmente, de avaliar o trabalho de vocês, né? Atribuir uma nota e a partir dessa nota, dessa somatória de notas, né? Minha, enquanto orientadora de vocês, e desse ou desses, né? Então, eles não fecharam ainda um ou dois profissionais que estarão juntos nessa avaliação, realizar essa avaliação final e nela vocês conseguirem estarem aprovados, né, para receberem o título de especialista. Além disso, aqueles que receberem uma nota maior, né, uma nota diferenciada, estarão aptos a ter aí a publicação daquele capítulo de livro. Então, aqui eles fracionam tudo isso. Então, a apresentação do trabalho, a banca, aqui quem organiza a banca, na verdade, é a coordenação do curso, tá? Nesse período aí de 27 de janeiro a 9 de fevereiro, será o período que eles vão disparar quem vai ser aí, quais os componentes da banca de vocês. E depois, já também instituindo prazos com a data, na verdade, dessa apresentação, que ocorrerá entre 10 de fevereiro e 11 de abril. Aqueles atribuíram nota, a coordenação fará todo esse levantamento para identificar quais as melhores notas e tudo mais. Se houver necessidade de ajustes, eles também vão sinalizar e aí vocês têm um prazo de até 10 dias para dar essa devolutiva.
E aí, o final, ali de 12 de abril a 27 de abril, ficará literalmente para elaboração desse e-book, para posterior publicação desse e-book. Nem todos os trabalhos serão habilitados para capítulo de livro, mas não quer dizer que esse trabalho que não foi habilitado para capítulo de livro não foi aprovado, tá? São coisas independentes. Os melhores trabalhos vão para capítulo de livros, mas mesmo que de repente o trabalho de alguns de vocês não esteja entre os melhores para capítulo de livro, não quer dizer que vocês não serão especialistas, tá? Isso aí eles têm margem de corte e tudo mais. Alguma dúvida até aqui? Eu só vou pedir se alguém estiver usando o chat, que eu não consigo visualizar o chat aí, tá? Então, isso aqui são dados que vocês têm todos lá distribuídos para vocês. Por que eu estou falando isso? Porque principalmente para essa próxima etapa que a gente vai entrar, né? Então, eu sei que alguns de vocês ainda estão nesse processo de tentar ver com o local, de realizar coleta, vai ter que fazer fichamento, vai ter que ler muito material, e isso demanda de tempo. Tá? Então, isso aqui a gente reorganiza, consegue entregar lá no dia 24/11, mesmo que não esteja completo na íntegra, porque a gente tem aí uma semana, vamos colocar extra, que está prevista para conclusão. Essa semana, o ideal dela é que se ela tivesse, na verdade, em levantamento aí, tá? Se vocês olharem o material que foi lá disponibilizado pelo professor, ele faz todo esse resgate. Ele dá, na verdade, ali o Xmining para vocês poderem utilizar como uma ferramenta, não quer dizer que é obrigatório, para quem tiver intenção de trabalhar com mapas mentais. Eu vou possibilitar para vocês alguns outros aí que eu acho que ele esteticamente, né, ele contempla um pouco melhor a estruturação de um mapa mental mesmo, né, nessa estrutura, que vai desde Canva, Mente. A gente tem hoje várias possibilidades de fazer a organização de um mapa mental, tá? Aqui, na verdade, ele usou o mapa mental mais como uma estratégia para relatar para vocês a etapa, né, cada etapa aí que foi passado para a construção do TCC, do que propriamente dito para resultado. Vocês vão ver que ele vai usar, e é o que a gente mais usa, um mapa mental mais ou no momento de vocês descreverem o levantamento de vocês, e eu vou depois encaminhar para vocês que a gente consegue fazer isso no quantitativo também. E depois, para quem for fazer qualitativa, análise qualitativa, aí vocês também podem usar a questão da estruturação desse mapa mental, tá? Que aí ele faz essa organização, essa estruturação e essa divisão por categorias. Então, aqui tá mais como um disparador para ver se a proposta de vocês agrada realizar essa organização através da estrutura de um mapa mental e podermos aí vai a individualidade de cada um, porque tem alguns que estão aí para análise quântica, verificar a utilização ou não disso, tá? Então, vocês vão perceber que muitas coisas que eu pedi para vocês lá em metodologia estarão aqui para levantamento. Então, vai ficar duplicado? Não, a gente vai extrair isso da metodologia e a gente traz para cá. Então, aqueles elementos que Mas por que você pediu lá, Débora? Porque, na verdade, quando a gente organiza a metodologia e como, esses são elementos que estão na metodologia. É que eles segregaram e colocaram uma parte da metodologia aqui, junto com resultados. Então, tudo aquilo que houve de descrição referente a estratégia, por exemplo, vou usar um questionário semi-estruturado, composto por X questões, para aqueles que eu pedi isso, vão saber, né? Então, isso vem aqui para a parte de levantamento. Aqueles que eu também pedi, muitos nos textos mesmo, eu coloquei a sinalização de preceitos éticos, ele também está colocando para vir aqui para a parte de levantamento. Para quem for para qualitativo, que fez a organização do roteiro de entrevista, também vem aqui para a parte de levantamento. Então, tudo que tem a ver com a parte de instrumentos utilizados para a coleta desses dados, ele está pedindo para ser colocado como primeiro tópico, a primeira sessão, na verdade, aí, de levantamento.
E aí, o segundo, se vocês olharem aquele template, ele vai trazer que, na verdade, o levantamento, a resultado e análise, ele tem que ser dividido aí em duas sessões ou em dois grandes tópicos, e aí ele traz que tem que ser de 6 a 8 páginas, né, nesses dois grandes tópicos. Então, vocês vão ter entre 12 8 e 8, 16 e 16 páginas especificamente aí nessa sessão de levantamento, resultado e análise. Só que vocês vão ter muita coisa para colocar aí. Por quê? Porque quem for trabalhar com quantitativo vai ter gráfico, vai ter tabela, tudo isso entra lá. Quem for para qualitativo vai ter parte descritiva, mas também pode trabalhar com quadros. A gente pode fazer uma mescla de quanti e qualitativo. Então a gente tem muitos elementos para serem ali descritos, tá? Quem está com e são poucos, na verdade, que foram para o quantitativo, até por isso que eu não estou batendo muito nessa tecla, porque aí isso a gente conversa no individual, uma boa parcela de vocês, na verdade, está fazendo análise qualitativa. Então, o quantitativo vai ter que fazer a avaliação de qual é a proposta. Então, teve alguns de vocês que me fizeram, a gente discutiu um pouco de amostra, amostragem, e aí já colocaram que ia trabalhar com isso. Então, a gente vai fazer essa descrição vindo aqui e depois, de forma geral, a gente acaba trabalhando com planilha de Excel. A não ser que algum de vocês tenha algum pacote estatístico, como o R, SPSS, Stata, mas sinceramente, como a gente não vai ter o uso do comitê de ética, vocês também não vão conseguir ter um banco muito robusto. Se eu não me engano, acho que tem uma pessoa que está com um banco um pouco. Eu até sugeri, na verdade, do banco um pouco maior. Então, isso aqui é uma coisa que a gente vai discutir no individual, tá? Como que vai fazer essa análise? Se eu vou trabalhar, na verdade, com frequência, com número absoluto, se em qual momento eu vou trabalhar com tabela, em qual momento eu vou trabalhar com gráfico, se esse gráfico é o gráfico adequado para eu mostrar aquele tipo de resultado, porque a gente vai ver se eu estou com uma variável que ela é contínua, eu tenho um tipo de gráfico que precisa ser feito. Então, isso aqui a gente trabalha tudo no individual, tá? A maioria de vocês não se enquadra aqui, né? Que vai ser. Mas lembrando-se, o fato de ter uma análise qualitativa não quer dizer que a gente não possa, em alguns momentos, ter aí também, na hora de vocês fazerem descrição dessa população, na hora de trazer números que foram apresentados em artigos, é possível sim nós fazermos construção de gráficos e tabelas, se for o interesse de vocês, mesmo que a previsão da análise seja qualitativa. O qualitativo, de forma geral, eu já venho discutindo individualmente com vocês, né? Ou a gente vai para análise de conteúdo. Eu tendo a trabalhar com análise de conteúdo conjuntamente com análise temática. Já foi até, né, de forma geral, acho que muitas pessoas trabalharam com o Minaio. O professor ele fala de Bardan, Bardan e Minaio eles têm também aí elementos muito parecidos. Quem precisar do Bardan, eu tenho, não é a última versão, mas tenho disponível, eu vou colocar lá para vocês. Mas de forma geral, é aquele arquivo que a Helena até tinha me pedido de fichamento, e um desses arquivos eu mandei um que está escrito como análise, e eu coloquei ele aqui. Aquele arquivo ele sintetiza de uma forma muito clara a parte de análise de conteúdo. Quem nunca trabalhou com análise de conteúdo, acho que ali está muito fácil de se entender como é que a gente faz a construção dessas categorias. E isso aqui vale tanto para quem for fazer entrevista com a pessoa e vai usar o discurso da pessoa para criar essas categorias, quanto para quem estiver, na verdade, fazendo levantamento bibliográfico. A gente usa a mesma linha para fazer construção de resultado. Então, eu faço a construção de resultado se eu estiver entrevistando pessoas, ou eu consigo fazer essa análise também se eu estiver trabalhando com artigos, eu construo aquele fichamento e do fichamento eu consigo extrair isso. O que a gente consegue perceber? Aqui, nesse modelinho que eu já repassei para vocês e estou replicando na tela, é baseado em roteiro de entrevista, né? Então, tem uma pergunta que foi realizada a pessoas diferentes, foi
transcrito, né, o que essa pessoa respondeu aqui para essa unidade de conteúdo, e depois a gente tem o processo de tentar fazer a codificação disso e chegarmos nas categorias propriamente ditas. Nossa, Débora, mas como que isso acontece? Vocês podem fazer desse formato. Olha, eu vou lendo, eu risco disso eu extraio, né, essas unidades de registro, eu vou verificando o quão isso se repete e eu crio as minhas categorias. Jeito fácil, prático do nosso dia a dia. Aqui, ó, eu estou fazendo a mesma questão lá da análise de conteúdo, mas aqui já pensando em artigos. Quem estiver fazendo isso através de publicações. A gente faz a estruturação que é o fichamento. Pode ver que muitas pessoas eu fiz aquela sinalização do fichamento e tudo mais. Como que eu construo isso? O fichamento é como se cada artigo, cada publicação fosse um sujeito que eu estivesse entrevistando. Vamos seguir essa linha de raciocínio. Né? Se eu estou entrevistando uma pessoa lá no meu local de trabalho e é um roteiro de perguntas abertas, eu vou transcrever isso e aí vai virar esse que eu acabei de mostrar anteriormente. Se não, se eu estiver fazendo pesquisa bibliográfica e eu fiz, na verdade, através de artigos aí estendam para teses, dissertações, publicações de forma geral, através desse fichamento eu também consigo fazer a minha análise de conteúdo. Cada artigo apto àqueles critérios de inclusão que a gente já pré-selecionou, né? Muitos de vocês já, aqueles que não eu sinalizei, lembra? Texto na íntegra, português, algumas pessoas vão trabalhar com texto em inglês aí também. Se a gente fez um recorte de ano, cheguei numa quantidade de 10 artigos, 10 publicações, vamos assim colocar. Então, eu tenho aqui a separação de qual é essa publicação. Autorano, posso trabalhar com. Acho que vai ter uma situação que eu coloquei lá no grupo. Posso trabalhar com autorano, posso trabalhar com nome, ao invés de colocar só autorano, eu quero colocar autorano e o título dessa publicação para depois ficar fácil para eu localizar. Ótimo também, tá? Isso aqui é um norteador, ele não é fechado. Objetivo, porque depois você pode construir. Um resultado só a partir dos objetivos apresentados por essas publicações. Você pode construir resultados através de periódicos que publicam, por exemplo. Eu posso, estou trabalhando com socioeducação e eu vejo que essencialmente as publicações de socioeducação acontecem majoritariamente, sei lá, nos últimos 3 anos e quase que centralizado exclusivamente nesse periódico, nessa revista. Isso aí também é um formato de análise de vocês, tá? Gente, estou passando de forma geral porque isso a gente discute nas reuniões individuais, é só para vocês terem um olhar global. Então, aqui, né, os elementos que a gente está colocando na parte superior depende de qual o interesse de cada um de vocês. Eu vou compartilhar algumas publicações que têm essas análises para, de repente, instigar vocês a verificarem qual linha vocês pretendem seguir. Metodologia, a mesma coisa, porque, de repente, vocês podem perceber que a maioria dos estudos que falam de gamificação, eles, na socioeducação, estão relacionados a estudos, vamos colocar que sejam só levantamentos bibliográficos. Eu não tenho estudos de campo que realmente façam esse detalhamento. Então, a gente consegue, através da metodologia, identificar o que é que vem sendo publicado, utilizado qual técnica de pesquisa, qual organização, qual metodologia para alcançar esses resultados. Tá? E aí, os resultados que nos interessam, lembrando, se esses resultados não são resultados do trabalho de vocês ainda, são resultados de outros trabalhos. Só que o que acontece? O autor 1 lá, Maia, vocês fizeram essa síntese, colocaram aqui os principais resultados. Isso aí, gente, pode ser... Tem algumas pessoas que falam assim, eu ainda sou do papel, eu gosto de imprimir com marca-texto.
Ok, dá para se fazer dessa forma. Posso utilizar o marca-texto aqui no próprio Word? Consigo. Vou fazer na estrutura de categorias, eu vou verificar se repete aquele mesmo conceito, né? Aquela mesma unidade de registro em publicações diferentes e vou atribuir número? Posso fazê-lo também. Qual que é a intenção? Qual que é o sentido? Nós verificarmos o que é que tem de igual, o que é que tem de semelhante, o que é que tem de parecido sendo publicado nesses 9 artigos, por exemplo, que é o meu N, e o que na verdade destoa. Então, na hora que eu faço essa análise, na hora que eu avalio esses resultados, eu vou identificar o que é que esses autores estão falando de elementos parecidos e aquilo que eles estão criticando ou dizendo que ainda há um hiato importante na literatura sobre isso, ou trazendo que há situações dificultadoras. Cada autor sozinho produziu um dado resultado. O resultado de vocês é a junção dos resultados apresentados por essas publicações que vocês levantaram. Tá? Então, aqueles que estão prevendo fazer uma pesquisa bibliográfica, esse aqui é um caminho de vocês conseguirem produzir resultados através de outros resultados publicados em artigos, em revistas, enfim, né? E disso vocês produzirem aqueles grandes temas. Por isso que muitos eu tenho falado que a gente vai fazer uma análise de conteúdo barra análise temática, porque depois a gente consegue fechar, né, em grandes temas aí. Deixa eu só parar de... E depois eu volto nele. Só porque ficou muita informação e aí a gente vai discutindo. Fui no acelerômetro aqui, tá, gente? Mas é mais no sentido de vocês olharem. Quem ainda não trabalhou, a gente vai poder discutir isso individualmente. Quem já trabalha com isso pode ter um manejo um pouco diferente na hora de analisar esses dados. Mas antes de eu mostrar os outros elementos, eu gostaria de ver se ficou alguma dúvida ainda referente a isso. Todas. Alessandra? Oi, Débora, boa noite. Tá me ouvindo? Tô sim. Então, como que a gente você vai mandar para a gente as instruções de como montar uma ou a outra tabela? Porque para mim é tudo muito novo. Eu estou até entendendo o que você está falando, mas na prática eu não sei como que eu vou fazer. Vai ter uma orientação, um norte para a gente poder Isso. estudar? Aí a gente trabalha nas orientações individuais. Tá, Por quê? Porque você, Alessandra, tem um. Por isso que eu falei assim, que não dava para eu entrar muito em quant e em quali, porque são 15 alunos e cada um. Então, tem quem está fazendo. Quase todo mundo está na pesquisa bibliográfica, tem aqueles que estão com pesquisa documental, tem aqueles que vão fazer campo, tem aqueles que, na verdade, vão entrevistar pessoas, e tem aqueles que vão trabalhar com documentos existentes no local onde vocês mesmo atuam. Então, para eu não ficar aqui, porque senão eu vou ter que falar de tudo e não necessariamente esse tudo é o que vai para atender todos. você, isso aí a gente já vai para as reuniões individuais. Porque Tá, aí nas tá bom. reuniões individuais a gente consegue fazer todo esse detalhamento, essa discussão. Ok, Tá? Quem for obrigada. para gráfico, igual eu falei aqui, quem for trabalhar com gráfico, gente, mesmo quem está com qualitativo, a gente consegue construir algumas quadros a gente consegue, mas dá para fazer também algumas tabelas, e por isso que, por exemplo, eu vou compartilhar com vocês tem um artigo que ele é bem legal, porque ele faz assim, ele produz uma análise quantitativa baseada exclusivamente em artigos. E aí expande muito a nossa visão de achar que o quantitativo é só para aquela pessoa que foi lá, fez um questionário, e nesse questionário ela faz uma análise. Não, a gente consegue também através da produção de outros artigos. Tá bom? Entendi. O que eu vou Tá, encaminhar para vocês? Na verdade, eu já encaminhei a estruturação do fichamento, mas aqui eu falei de forma geral. Débora, você falou, não tem a mínima ideia como eu faço esse fichamento, então a gente vai conversar individualmente e aí a gente consegue fazer a construção de um fichamento a gente pega um autor e a gente replica ali simultaneamente, eu e você, e aí você sabe que você tem que fazer isso para os demais.
tá, Tá. gente? Então, quem, por exemplo, fichamento, achei que tá difícil, não entendi, a gente agenda e aí dá para a gente fazer simultaneamente, né? Como é que eu faço isso? Da onde que eu extraio? Porque aí eu consigo trabalhar com as dúvidas de vocês e não, de repente, eu fazendo uma reunião mais longa para algumas situações que algumas das pessoas que estão aqui já dominam um pouco melhor. Então, não sei se também for opinião de vocês fazerem em conjunto, a gente consegue fazer, tá? Mas eu pensei em trabalhar isso individualmente, porque a gente faz com a própria publicação de vocês. Olha, eu já estou com 5 arquivos aqui, e aí? Aí a gente vai fazendo esse trabalho para você identificar como é que você faz essa construção. Tá. Quanto ao prazo que você passou no início, eu peguei o calendário lá do início do curso e aí estava dizendo que a elaboração seria de outubro a fevereiro. E ele acabou deixando um prazo muito curto para a É gente ver que agora, é né? que ele coloca a distribui, deixa eu até abrir que eu tô com ele aqui. É que na verdade, na hora que faz a distribuição, o que que acontece, Alessandra? Eles trazem. Ai, deixa eu só localizar, porque eu fico com 10.000 páginas abertas aqui, É, gente. eu Espera estou aí. com Aqui. guia do cursista, não sei se você tem. Isso. Deixa eu compartilhar. Então, essas datas aí que eu estou compartilhando com vocês é literalmente do que o curso, desde lá do começo. Lembra que a gente teve aquele problema? Aí iniciou, aí tinha aluno que nem sabia que ainda tinha começado, e foi aquele tandepá por conta da data de entrega e tudo mais. E que a gente está sendo. A coordenação do curso está sendo taxativo na questão de nós priorizarmos essas datas. Mas lembrando-se, sim, postar nessa data não quer dizer que contemplou todos os elementos que estão ali postados. Por isso eu comentei com vocês em alguns casos. Gente, só toma cuidado de não ficar deixando muita pendência. Por quê? Porque o prazo que está lá longe, ele chega. Então, se eu dou uma apertadinha aqui, uma apertadinha colar, eu não tenho muita coisa depois para eu voltar atrás para ajustar. Mas não, Débora, não dá. Eu consigo, já, ó, a minha introdução tá 70% do jeito que eu queria. A metodologia foi um ufa, eu sei que eu vou ter que voltar e ajustar algumas coisas. Então, isso a gente tem prazos ali que estão, podem ver, ó, que ele colocou bem enxutinho aqui para levantamento e análise de dados, mas ele deixou um espaço bem maior para conclusão e referências. Conclusão, se você já fez todo o seu trabalho, você estruturar a conclusão é uma coisa relativamente rápida. Rápida, rápida mesmo, tá, gente? Vocês sentarem num dia e o negócio fluir. As referências, aí é um conselho para quem não fez ainda. Já vai deixando um arquivo de colocando referência, mesmo que não esteja nesse momento na formatação de ABNT. Você foi lá, fez Ctrl+C, Ctrl+V e colocou o link para você não esquecer que você está trabalhando com aquele artigo. Você já está com a sua referência ali encaminhada. Depois você vai ter que fazer esse ajuste de certificar, porque de repente no meio do caminho você tinha pensado em trabalhar com uma dada referência e depois você mudou de ideia, não vai trabalhar mais com aquele artigo. Ou você tinha feito uma busca a princípio e agora você fez novamente e identificou alguma publicação. Ou você tinha sinalizado que você ia trabalhar só com Cielo, com Bireme, enfim, e de repente, durante a nossa conversa na orientação, a gente viu que seria importante ampliar, estender. Uma coisa que muitas vezes a gente faz de corte. Algumas pessoas não restringem dissertação e tese. Dissertação e tese, gente, tem aquelas que foram de 50 páginas, mas tem aquelas que são de 290, né? Então, de repente, mesmo que seja uma redução aí, né, um corte por conveniência, muitas vezes alguns autores colocam como critério de exclusão dissertação e tese. Então, eu vou trabalhar somente com artigos, são possibilidades, tá? Então, tudo isso aí vai depender de como é o olhar e o que vocês estão pretendendo realizar. Mas por que eu estou falando isso? Aqui ficou um período maior. Quando você pega
25/11, ó, ficou praticamente um mês para vocês fazerem conclusão e referência. Vai postar. Postou e tá redondo? Parabéns, porque aí, aqui, ó, praticamente você não vai ter o que fazer. O quão mais redondo estiver o seu trabalho até essa data, menos você precisará utilizar desta aqui. Por quê? Isso aqui não tem nada de novo. Se vocês pegarem, ele até posta um template lá no final, não sei se vocês conseguem acessar. O template é o mesmo desse. Por isso que muitas vezes eu falei para vocês, já mudam na metodologia o tempo verbal, como se vocês já tivessem feito, porque vocês estão fazendo assim, projeto/TCC. Entendeu? Já vai fazendo uma coisa seguida da outra. Então, quanto menos coisa você tiver de pendência para trás, menos você vai precisar desse período aqui. Ficou pendência para trás, nada impede de você vir ajustando, né, antes desse prazo, assim como nada impede de você utilizar esse prazo aqui, que vai ser até final de janeiro, para fazer todas essas correções. Por quê? Porque, na verdade, a partir aqui do dia 27 de janeiro, aí isso já tem que estar pronto, porque aqui, ó, na última semana, é a entrega mediante os ajustes que foram solicitados pelo orientador. E isso aqui é versão final. Essa é essa e ponto e acabou. E não é essa para mim. É essa para você ser avaliado se você está apto, se esse trabalho ele tem todos os componentes necessários para que você, Alessandra, tenha acesso ao título de especialista em políticas públicas de socioeducação, se eu não me engano, que é o nome completo, né? Tá? Então, assim, olhando nu e cruamente, a gente tem esses períodos ainda fracionados. Olhando o total, ainda dá tempo, temos um tempo hábil legal e tudo mais. Por isso que eu falei, assim, não se desespere tanto com aquela fragmentação que eu mostrei, mas lembre-se sempre, se você conseguir se ajustar àquele período, você utilizará menos esse período final. Tá? Então, assim, em síntese, vocês entregarão no dia 26 de janeiro a última versão. Então, essa etapa que vocês estão, mas a etapa de conclusão e referência e essa avaliação geral, ela finaliza no dia 26 de janeiro. Ah, eu quero tirar minha uma semaninha entre Natal e Ano Novo. Ok. Lembrando-se que o prazo final é no dia 26 de janeiro, a postagem que não tem como voltar atrás. Não tem como voltar atrás, não quer dizer que não tem ajustes depois, porque na sua apresentação alguém pode fazer pequenos ajustes e tudo mais, mas aí são pequenos ajustes, tá? Acho que a Helena levantou a mão aqui. Levantei. Débora, você trouxe que na metodologia eles desmembraram, né? A coordenação desmembrou, teve questões no levantamento. Isso você vai indicar nas orientações individuais. Isso, aí eu vou. Porque, como eu falei que tem pessoas que estão fazendo trabalhos diferentes, então tem gente aqui que me apresentou: olha, eu farei um questionário composto por 20 questões, sendo 5 abertas, 15 fechadas. Então, esses elementos a gente vai importar lá para levantamento. Quer um conselho? Na verdade, foquem na parte de resultados, o que vocês estão de andamento, porque esse de levantamento a gente vai importar boa parte. Se vocês já estiverem com o resultado em mão, a gente já faz os ajustes que para muita gente eu falei. Olha, você só vai conseguir fazer a descrição do que é que você vai ter de critério de inclusão quando você colocar isso em prática. Ah, eu sei que os meus descritores de assuntos são as palavras A, B, C. Quantos artigos você encontrou? Ah, você excluiu aqueles que estavam em língua tal e tal? Aí agora a gente vem fazendo essa atualização. Então, a gente pode fazer isso por interesse, Helena, nas reuniões individuais, ou vocês já podem ir fazendo o processo que leva mais tempo, porque o que leva mais tempo para vocês é realmente o resultado.
a descrição do que vocês estão fazendo de resultado, vocês já fizeram em metodologia, uma parte vai para o levantamento agora, e aí a gente vai fazendo essa descrição um pouco mais detalhada. Você, eu acho que foi uma das primeiras, eu não sei se eu cheguei a fazer esse processo de colocar em vermelho já alguns itens escritos, como era para ficar escrito. Agora eu já não me lembro. Não, é porque para quem fez as orientações agora mais para o final, eu já fui colocando isso no próprio corpo do texto. Olha, então, o seu trabalho ele está distribuído em pesquisa bibliográfica, pesquisa documental. Não se esqueçam de colocar que vocês vão fazer a reflexão sistemática. Se vocês o primeiro item que está lá na metodologia é que, obrigatoriamente, o trabalho precisa ser uma revisão sistemática baseada na sua prática, né? Então, eu já fui colocando alguns itens. É que depende do que vem para mim, depende do que eu devolvo. Mas eu vi que isso fluiu melhor do que aquelas notinhas que eu vou colocando ao lado, né? Então, às vezes, eu começo a frase, ponho uma reticência e ponho um print. Eu sei que eu usei muito Gil e Severino. Até depois eu repliquei para vocês no próprio grupo. Gente, a hora que aparece um print lá do lado, que eu estou falando o que é pesquisa, não quer dizer que vocês vão digitar igualzinho tá ali. Eu estou só mostrando que tem um autor que está falando isso, nada impede vocês procurarem outros autores. Mas eu tentei direcionar um pouco mais, porque eu vi que tinha um pouco mais de dificuldade na hora de construir a metodologia. E a orientação ela vai ser essa semana, a orientação individual, antes da gente entregar a primeira versão. Aí eu preciso, essa semana a gente hoje tá. E aí é uma outra coisa que eu também vou ter que fazer uma organização com as orientações individuais. Porque eu acho que eu abri muitas orientações individuais, isso acabou comprometendo a entrega de quem tinha entregue o escrito, então eu vou ter essa cautela na hora de ajustar para não acontecer isso. Porque eu tive casos que eu precisei remanejar por mim, mas também teve gente que às vezes agendou e precisou desagendar. Então, a gente vai ter que ver essa questão das orientações individuais com um pouquinho mais de cautela, né? Então, por exemplo, hoje é uma segunda-feira, vou abrir... Nessa primeira semana até que não dá esse problema, não. É da segunda semana em diante que dá. Porque aí ninguém vai estar entregando agora, né? Já para revisão nesse dado momento. Então, aí eu abro essas agendas e a gente já consegue fazer essa discussão. É que hoje é terça, né? Dia 5. Eu tô achando que hoje é segunda, hoje é terça. Não. Eu tô perdida na semana. E a entrega é até o dia 10, então nós temos 5 dias para essa primeira entrega. Mas aí lembrando que essa primeira entrega, Helena, é uma entrega pro forma. Exatamente o que eu acabei de descrever. É para cumprir uma data e falar que a gente... Para não acontecer o seguinte. Vamos pensar que você não me entrega nesse domingo. Você não fez a postagem no domingo. Você, enquanto cursista, não vai ter penalidade referente a isso. O fracionamento que o curso aqui ele delinea é para não ficar uma coisa sobrecarregada para o orientador e sobrecarregado para vocês. Senão acontece o seguinte, todo mundo deixa para entregar lá no último prazo. No último prazo, já é para avaliação final. Então, imagina se todo mundo, vocês são 15. Aí, o prazo de entrega final é daqui 3 semanas, dia 24. Chega no dia 22, os 15 resolvem postar, esperando que eu dê uma devolutiva antes de vocês entregarem no dia 24, entendeu? Então, quando faz esse fracionamento, é para ter tempo hábil de um envio, um retorno e um envio final daquele tópico que está sendo falado. Aqui a gente tem feito isso de uma forma mais flexível. Então, tem pessoas, por exemplo, que me enviam, eu devolvo, me enviam, eu devolvo e aí enviam a versão final. Teve pessoas também que me enviou só a versão final. Entendeu? Então, essa organização que a gente precisa ter cautela, porque idealmente seria isso aqui previsto para eles. Idealmente, na verdade, eles colocarem aquela semana que eles colocaram a mais para conclusão aqui.
Porque eu tô conseguindo com vocês agendar essa reunião para terça-feira. E se a maioria das pessoas tivessem votado para quinta-feira? Então, quer dizer, ó, como a questão de tempo para entrega na própria semana, ela fica um pouco mais dificultosa, entendeu? Mas, assim, essa entrega lá no domingo, quem vai falar se é pro forma ou não é vocês. Eu estou postando só para ter a data do dia X. Não é para correção ainda, porque a gente ainda não fez a discussão individual, ok? Eu estou postando para correção. Então, aí eu já faço essa avaliação e dou o retorno para vocês. Tá? É só para ficar sinalizado esse passo a passo no trabalho de vocês, mais do que isso, ter algum tipo de comprometimento ou não com a nota de vocês. Não sei se será essa a sua dúvida também, desculpa. Não, já me respondeu e tranquilizou, e eu vou me despedir, porque eu não estou me sentindo muito bem, e aí já vou jantar, porque o neném está pedindo comida, e aí amanhã eu já inicio todo esse procedimento. Isso. Por isso que eu fiz muita questão no início, Helena, de falar o seguinte, porque ficou muito curto, é fato. Não se sintam pressionados em evoluir tudo que vocês têm potencial de evoluir dentro desse prazo. Isso aí a gente conversa. Por quê? Porque para conclusão ficou um tempo muito. Ficou um mês. Ficou um mês, se vocês olharem ali. Porque vocês têm uma semana livre, uma semana para vocês me enviarem, então foram 15 dias, uma semana que fica para eu corrigir, para vocês postarem uma semana. Conclusão não leva tudo isso. Conclusão, a gente está nem falando de vocês olharem o trabalho inteiro, não, tá? Então a gente consegue ajustar, até porque tem muitos de vocês que estão ainda na dependência do serviço, falar que pode fazer a coleta, vai trabalhar com um banco grande. Então fiquem tranquilos que isso a gente agenda e a gente monta, se for para deixar mais tranquilo, a gente monta um cronograma individual. Para quem já tiver com o bebê no colo, com quem tiver com o bebê em processo, para quem não tiver com o bebê, a gente se ajusta tudo aí, tá bom? Para priorizar qualidade. Combinado. Tá? A gente está priorizando qualidade. O cronograma é para ajudar vocês a terem um plano a seguir, para não ficar solto. E se a gente não tiver data, a gente deixa tudo para os 45 do segundo tempo. Tá? Então, a proposta vai ser essa, mas aí a gente discute individualmente também, Combinado. Se deixar o coração mais acalentado. Boa noite, pessoal. Até a próxima, viu, gente? Até mais, Helena. Mais alguém com dúvida? Gente, mas eu ainda vou apresentar um negocinho, né? Eu tô falando com dúvida, mas ainda tem. É só, na verdade, o slide final, para que é um itemzinho que eu vou mostrar. Alguém com dúvida? Na complementação aí, eu fiz o seguinte: eu aproveitei e coloquei o slide, que é o que vocês utilizarão na apresentação de vocês. Por quê? Por conta de um pequeno grande detalhe que eles colocam lá. Aqui eles trazem, né, já o formato, delineamento, tudo que vocês vão precisar do trabalho, então da introdução, vocês vão fazer uma síntese. Isso aqui também, gente, depois a gente tem um momento para discutir como que faz bonitinho, para ficar aquele monte de palavras e tal. Aqui eles estão pedindo para fracionar aquilo que vocês fizeram junto. Aqui vai ter objetivo geral e objetivo específico separado. A metodologia eles estão pedindo para fazer por tópico, para ficar didaticamente melhor na hora da apresentação. E por que que eu quis colocar, na verdade, aí esse material, por mais que a gente só vai trabalhar com ele lá em 2025? Porque aqui, nesse momento, eles trazem, é que a gente ainda não se vocês pegarem a aula de levantamento, ele não faz esse detalhamento lá. Mas se você pega o template, ele traz que, na verdade, você tem que trabalhar aí, né, com 2 capítulos ou 2 sessões, cada um desses capítulos ou sessões de 6 a 8 páginas, só que ele não faz um detalhamento de como é que eu vou fazer a separação desses capítulos ou sessões. Aí, no que chega aqui, na hora que ele está fazendo essa descrição da apresentação, ele sinaliza, né?
que, por exemplo, no capítulo 1, você pode falar dos autores que fundamentaram a pesquisa, os documentos legais, as leis, as normatizações que acompanharam você nesse capítulo, né? E no capítulo 2, como se fosse uma discussão, e no capítulo 2, descrever o levantamento propriamente dito, a análise e os resultados. Não é fechado, não é um elemento obrigatório, vocês não vão ser avaliados se isso mudar a ordem, mas aí há uma possibilidade, aí um norteador para essa descrição, tá? Então, fazendo como se fosse todo o levantamento bibliográfico, lá da pesquisa bibliográfica de vocês, e o capítulo 2, vocês fazendo a parte, né, quem fez documental, ou quem está fazendo aí a revisão, a reflexão, né, sistemática também vai caber nesse 2. Então, eu achei interessante aqui, só para... o único momento, na verdade, dos documentos divulgados por eles, que eu vi eles fazerem essa distribuição. Deixa eu parar. O que, na verdade, mas isso aí é uma construção nossa, quais seriam os próximos passos? Depende de como que está a organização de vocês aí. Eu já vou liberar para as discussões individuais. Primeiro passo, os 15 aqui, de forma geral, teriam que trabalhar com fichamento. Eu falo teriam porque, de repente, vocês podem ter uma outra estratégia que não o fichamento para isso. Tá? Aqui eu coloco uma metodologia que a gente utiliza e é muito válida, e disso a gente extrai resultados, mas vocês podem ter outras metodologias sendo aí inseridas que não essa, tá? Então, se alguém tiver ainda essa dificuldade da construção desse fichamento propriamente dito, então esse não pode deixar para depois, tá? Quem já iniciou a parte de levantamento, né? Todo mundo vai ter que, na verdade, ter. Podem ver que lá muitos eu sinalizei, é uma pesquisa bibliográfica, e alguns estavam falando de levantamento bibliográfico. Todo mundo vai precisar ter isso, né? Seja para subsidiar a discussão, ou seja, como resultado. Precisa, tá? Então, acho que eu vou colocar lá a distribuição das nossas agendas individuais. Para essa semana, eu acho que meia hora é mais do que o suficiente, porque aí vai ser só a gente fazer o encaixe, a formatação, para quem precisar de fichamento. Para quem está perdido, não tem a mínima ideia, não sabe, foi lá, discutiu, colocou na metodologia, mas agora está com dificuldade, a gente consegue sentar e conversar também. Mas a parte inicial seria realmente vocês já conseguirem realizar esse levantamento. Quem está fazendo já a parte de pesquisa bibliográfica, vai lá na biblioteca que vocês colocaram na metodologia, busca esse artigo, salva na pastinha de artigo. Se já começou a leitura e está fazendo com marca-texto, porque está impresso, ou está fazendo com marca-texto online, a gente vai depois discutir como é que extrai isso para o fichamento e a gente produz resultado. Quem está com pesquisa documental, nossa, foi lá e já levantou o que tem de portaria, legislação, diretriz, POP, enfim, do local onde trabalha e vai fazer a parte de fichamento com isso também. Então, precisa ter esse material, né? Quem tiver material impresso, apesar que hoje em dia, enfim, vai ter que estar transcrito isso, digitado, né? Quem já está com esse material, põe na sua pastinha, e aí a gente discute como fazer a análise disso. Tá? Então, são os 2 grandes passos. Fora, a Alessandra, eu te devolvi hoje, porque ele me respondeu hoje. Quem ainda precisar, ainda bem que eu olhei para você e lembrei. Quem ainda precisar daquela carta de autorização, momento oportuno agora. Por quê? Acho que eu tinha até compartilhado com vocês que ele tinha me mandado que estava com problema no Gov e tudo mais. Agora ele já encaminhou que, ó, quem precisar encaminha agora, porque o Gov está fluindo. Tá? Então, quem ainda não solicitou e irá precisar, momento oportuno agora de fazer essa solicitação, porque aí o coordenador ele já consegue fazer essa assinatura rápida, certo? E por que eu falei isso? Porque algumas pessoas vão realizar entrevista. Aí, quem vai fazer entrevista, esse tem que tomar cuidado.
Porque se o local ainda não autorizou, é o momento agora de vocês pegarem essas datas que estão aí, né, descritas e verificar se vai ter tempo hábil para, tá? É o momento, literalmente, de vocês pensarem nisso. Então, quem for fazer entrevista precisa ter essa cautela extra. Isabela? Débora, esse documento, né, essa carta de autorização, ela tem que ser entregue de outra forma, além para você, né? Além do WhatsApp, por exemplo, tem que colocá-la no sistema, no ENS, não, né? Não. Tá. Não, era só essa dúvida mesmo. Você tinha que ter, tipo, colocar na plataforma, né, original. Não, não. Lá para a plataforma, a gente está trabalhando só com as versões realmente do TCC. Mas no sentido de identificar que vocês fizeram uma construção, né, por etapas, seguindo, né, o movimento aí esperado do curso. Certo. Obrigada. Acho que só. Mais alguém? Débora, você pode disponibilizar esse calendário que você fez das datas? Eu mandei no WhatsApp. Vou olhar aqui, porque na nossa orientação não tem. No nosso guia de cursista não tem essa data organizada. O que eu fiz no PowerPoint, isso, que tá lá com... Eu mandei eu acho que eu mandei. Enquanto o pessoal não entrava, eu compartilhei lá no WhatsApp. Deixa eu só certificar. Do jeito... Mandei sim. Tá. Eu enviei para você uma carta da própria instituição. Eu acho que falta... não, já está aqui. Deixa eu ver. Se é essa, peraí. É tanta carta, eu te falo. Que você tinha me encaminhado o que ele precisava assinar, que aí eu te devolvi hoje. E aí eu te encaminhei um modelo por conta que eles pediram o projeto. Aí outra coisa, aproveitando isso, gente, aproveitando a situação da Alessandra. O local, além daquela carta e tudo mais, dizendo que vocês são cursistas e tal, eles estão solicitando que faça um preenchimento de um documento que apresente um projeto. Tá? Se houver essa demanda de alguém específico, aí também vem e fala que a gente discute. Então, por exemplo, eu mandei para ela um modelo. Quem dita, na verdade, as regras do projeto é quem está exigindo de vocês. Então, na hora que vem esses documentos, eles detalham. Mas aí eu já encaminhei, porque aí vem cronograma, tem alguns outros elementos que eles solicitam aí. Só que isso é mediante demanda, porque aí quem vai criar essa demanda para vocês é o local onde vocês estão pretendendo realizar essa coleta. Teve para alguém que eu prometi isso, eu sei que eu não entreguei. Não foi para você, Isabela, pode até ter sido. Quem vai trabalhar com dados secundários. Então, ao invés de ter o termo de consentimento livre esclarecido, que é para a pessoa, a gente tem um termo de uso de dados. Mas também quem exige isso é o local, tá? Se a gente estivesse fazendo certinho, o comitê de ética ia exigir isso e a gente colocaria em prática isso em função do comitê de ética. Como a gente está cortando, né, não terá tempo para fazer a questão do comitê de ética e tudo mais, então a gente está um pouco mais permissivo em algumas situações, mas isso não quer dizer que vocês não possam ter esses documentos, não vai ter a aprovação do comitê de ética, mas você consegue apresentar o termo de consentimento livre esclarecido, você consegue apresentar o termo de uso de dados, igual você, Alessandra, que vai precisar apresentar esse projeto porque a instituição pediu. Então, isso aí é mediante demanda, porque vai depender da instituição exigir ou não isso de vocês para os próximos passos na pesquisa. Não é algo que o curso está exigindo. Bom. Mais alguma coisa? Não, obrigada. Eu preciso de orientação do fichamento. Urgente. Mas depois, na hora que a gente faz um prático, até vocês se assustam do quão é fácil fazer. Tá. Se tiver os arquivos ali salvos, hoje, com a questão da internet, está tudo disponível, a maioria é PDF que você consegue copiar e colar, dá para fazer. Se não dá para copiar e colar, a gente tem estratégias para fazer isso, e tem, salvo alguns casos, que aí vocês vão ter que digitar.
Mas na maioria é essencialmente um Ctrl+C, Ctrl+V. Eu já Vai tenho os ter arquivos salvos. Isso, você está com o arquivo salvo, a gente vai abrir esse arquivo, a leitura, o enxergar a informação que você precisa, ela vai estar muito. A primeira pode levar um pouquinho mais de tempo, mas no segundo, no terceiro artigo, você vai ver que flui melhor. Os resultados que você vai ter que ter um pouco mais de cautela, porque vai depender do tamanho do seu artigo. Por isso que eu estou falando. Quem for trabalhar com artigo, muito mais rápido. Quem for trabalhar com tese, isso vai levar um tempinho a mais, porque a tese, um conselho, a maioria das pessoas que defendem uma tese publicam pelo menos um artigo. Então, vocês podem, de repente, encontrar o artigo daquela tese ou daquela dissertação, né? São situações que aí a gente consegue realizar para que não fique um texto muito extenso para vocês fazerem no fichamento. Mas essas estratégias aí é mais fácil ver, né? Do que eu coloquei alguns ali, vários até com sinalizados de jeito diferente, mas depois a gente consegue uma micro-oficina de eu colocar 3 situações e vocês tentarem fazer, porque isso é estilo de aprendizagem. Tem gente que se não pegar o marca-texto e não riscar, não vai. Tem gente que bate o olho na palavra e acha que tem que extrair o sentido e colocar numa coluna à parte. Ambos estão certos, aí depende do que é, na sua percepção, mais fácil para você. Né? Então, aí a gente faz essa simulação e você adota aquela que você acreditar que vai ser mais produtiva. Isso é válido para todo mundo, tá, gente? Estou falando para ela porque ela perguntou e tal, mas aí é a mesma lógica para todo mundo. A proposta é ele ajudar e nós criarmos resultados disso. Por isso que eu falei dado um artigo, que aí eu vou compartilhar lá para vocês verem. Eu colocar o nome da revista, eu consigo produzir resultado disso. Consigo fazer gráfico, consigo trabalhar com tendência secular com isso. Dá para fazer muita coisa. Dúvidas? Apontamentos? Desespero? 60% com a câmera fechada deve ser desespero. Não dá nem para ver a reação. Gente, vocês passaram pela metodologia. Lembre-se, agora é hora de colher os frutos de vocês. Não conseguiu o que eu previa, Débora. A gente ajusta. Tá bom? Mas eu acho que todo mundo aqui tem potencial para termos um capítulo de livro importante aí no final do curso. Isso aí não é nem só questão do peso de currículo e tudo mais, mas eu acho que é depois de todo o trabalho que vocês tiveram, eu acho que é um bônus interessante aí, que todo mundo tem potencial para. Certo? Vamos mais rapidinhos hoje. Bom, eu estou deixando gravado para o pessoal. Vou soltar a agenda, vou olhar com cautela, porque aí, como não vai ter gente me postando, solto a agenda individual, mas a gente segue aquela mesma linha. Não precisa ser por orientação individual, vocês conseguem mandar mensagem. Só vou pedir o seguinte, gente, se mandou mensagem hoje, até amanhã nesse horário eu não respondi, me manda mensagem de novo, porque eu tenho uma criança de 4 anos que às vezes para ela ficar quietinha, ela vai para o meu celular. E aí às vezes lê e às vezes passa, tá? Tem dia que é porque se eu coloquei lá que eu não tenho reunião, liberei aquele dia para reunião, é porque às vezes eu vou ficar em reuniões do meu trabalho o dia todo, tá? Mas assim, eu não passo 24 horas sem mexer no celular. Então, se me mandou hoje, visualizei ou não visualizei e não respondi no outro dia, sem dó, sem piedade. Débora, tô aqui ainda, e aí? Aí eu vou e olho, eu falo, nossa, vi e não respondi, ou nossa, não vi, e a gente ajusta. Certo? Tô falando porque teve com alguém que aconteceu isso aqui. Mais nada? Não? Bom, gente, então tá bom. Já compartilhei o material, né, do que a gente discutiu aqui hoje. E fique então pendente aí para eu já distribuir para vocês as datas das reuniões individuais dessa semana.
e o artigo que tem a organização. Eu estou pensando só se nesse momento se ele não vai causar mais dúvida do que... Eu vou postar lá e aí nas nossas conversas individuais a gente vai sanando as dúvidas. Não quer dizer que vocês precisam realizar a apresentação daquele jeito. É uma alternativa, uma possibilidade de criar resultado, tá? A proposta vai ser essa. Certo? Então, vamos nos falando lá pelo grupo do WhatsApp. Até mais, pessoal. Obrigada. E vamos que vamos. Ah, agora sim, apareceu as carinhas de todo mundo. Boa noite. Até Obrigada. mais. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.